Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Fabrício Maia. Neste vídeo vamos resolver uma belíssima questão relacionada com geometria espacial. Vamos conferir? Determine a altura do cone de revolução de volume mínimo circunscrito à esfera de raio igual a R. Bem, ele fala num cone de revolução. O que é um cone de revolução? É um cone obtido a partir de uma revolução, de um giro, de uma rotação. Você pega um triângulo retângulo e gira o triângulo retângulo em torno de um dos catetos. O sólido obtido a partir deste giro é o que a gente chama de cone de revolução. O cone de revolução também é conhecido como um cone reto, o cone que tem todas as geratrizes iguais. Ele disse que o nosso cone está circunscrito à esfera, então a esfera está inscrita no cone. Então, vamos começar com a ilustração. Suponha que aqui é o nosso cone de revolução, o cone reto. As geratrizes são todas iguais. A projeção ortogonal do vértice coincide com o centro da base. A distância do centro da base até a circunferência da base é o que você chama de raio da base do cone. Agora, eu tenho uma esfera inscrita no cone. Então, a nossa esfera, ela tangencia a base do cone e tangencia a extensão, toda a extensão lateral do cone. Toda a parede lateral do cone, superfície lateral do cone, a nossa esfera vai tangenciar. Então, aqui é a ideia da esfera. Bem aqui eu tenho o centro da esfera e a distância do centro até a superfície lateral do cone é o raio da esfera. Aqui também é o raio da esfera. Este segmento aqui eu vou batizar de Dzinho. E a altura do cone eu vou batizar de Hzinho. Tá? Bem, desejamos calcular o volume do cone. Como é que se acha o volume do cone? A área da base vezes a altura dividido por 3. Mas se você olhar direitinho para esta figura, você facilmente identifica dois triângulos semelhantes. Este triângulo pequeno, ele é semelhante ao grande. Então, eu posso construir aí uma proporção em cima das medidas lineares. A não ser que você queira aplicar tangente de alfa. Se você olhar para este triângulo pequeno, tangente de alfa é R sobre D. E se você olha para o triângulo maior, tangente de alfa é R sobre H. Ora, isolando o R, você vai ter R H sobre D. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar este valor do R e vou substituir aqui no volume. Então, fazendo isso, substituindo 2 em 1, você obtém que o volume do cone é πh sobre 3. Quem é R ao quadrado? R ao quadrado, H ao quadrado, sobre D ao quadrado. Agora, eu vou tentar achar esse D ao quadrado. Como? Observe que a distância do vértice do cone até o centro da esfera, isso aí nada mais é do que H menos R. Então, eu posso aplicar neste triângulo aqui um teorema de Pitágoras. Então, aplicando Pitágoras, fica assim, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aí, com isso, você vai achar o valor de D ao quadrado. Desenvolva, fica quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E do outro lado eu tenho R ao quadrado mais D ao quadrado. Ora, o que a gente pode fazer? Cancela R2 com R2. Então, você acaba de encontrar que D ao quadrado, Dzinho ao quadrado, é igual a o quadrado da altura menos 2 vezes o H vezes o R.
eu vou pegar este valor agora e vou substituir aqui na fórmula do volume. Então, você vai ter R ao quadrado vezes Hzinho ao quadrado sobre, né, Hzinho ao quadrado menos 2HRzinho. Aliás, 2Hzinho, Rzão. Agora, não esqueça isso aqui, né? Ó, ainda tem π H sobre 3. Agora, o que a gente pode fazer? Eu posso evidenciar, fator comum, né? Evidenciar um Hzinho aqui de baixo e cancelar com Hzinho de cima. Aí eu vou simplificar a fração. Então, daí, você vai ter volume igual a Rzinho ao quadrado, Hzinho ao quadrado, π. Aí eu cancelo este Hzinho de cima com um Hzinho de baixo. Aí vai ficar aqui embaixo 3 que multiplica H menos 2R. Ok? Porque eu coloquei aqui, ó, um Hzinho em evidência e cancelei com esse. Aí ficou assim. Agora, eu quero que você tente enxergar esta equação como uma equação do segundo grau na variável H. Eu vou pegar este termo aqui, ó, e vou passar para cá multiplicando. Aí vai ficar assim, ó. Vai ficar R ao quadrado, H ao quadrado, π. Aí vai ficar 3HV menos 6RV. Jogando tudo para o primeiro membro, como é que fica? Fica R ao quadrado, H ao quadrado, π menos 3VH mais 6RV igual a zero. Aí agora é olhar para esta equação como uma equação do segundo grau. Só que uma equação do segundo grau na variável H. Bem engenhosa aí essa questão, né? Bem, se você olhar para esta equação como uma equação do segundo grau na variável H, claramente H é um número real, né? Por sinal positivo, porque é a altura. Se H é real, então o delta tem que ser maior ou igual a zero. Quando você tem a variável de uma equação do segundo grau sendo algo real, então, logicamente, que o delta tem que ser maior ou igual a zero. Então, calculando aí o delta, assim, delta é b ao quadrado, fica menos 3v ao quadrado, menos 4a, quem é o a? R ao quadrado vezes π, vezes o c, que é 6rv, isso maior ou igual a zero. Então fica 9v ao quadrado, menos 4 vezes 6 dá 24, aí fica r ao quadrado, π, r, v, maior ou igual a zero. Se você dividir tudo por 3v, aqui fica 3v, aqui vai ficar 24 por 3 dá 8, fica 8r ao cubo, π maior ou igual a zero. Ora, isolando o 3v, fica 3v maior ou igual a 8πr ao cubo. Dividindo tudo por 3, você acaba de achar que v é maior ou igual a 8πr ao cubo sobre 3. Bem, como ele se refere ao mínimo de v, qual é o mínimo de v? Ora, se o v é maior ou igual a 8πr ao cubo sobre 3, então o mínimo de v vai ocorrer exatamente no igual, que é 8πr ao cubo sobre 3. Este é o valor, né, mínimo do volume. Mas ele está pedindo a altura do cone.
Então, quando o volume do cone for 8πr² sobre 3, quanto vale a altura? Então, eu vou apagar aqui, ó, para fazer aqui o restante das contas, né? Queremos achar a altura para o volume sendo 8πr³ sobre 3. Então, fica assim, ó. Eu peço para você olhar para esta equação aqui, ó. E onde tem V, eu vou colocar 8πr³ sobre 3. Então, olhando aqui para esta equação, fazer até aqui de azul, né? Substituindo novamente, concluímos. Queremos a altura. Então, vai lá. Fica r² vezes h² vezes π menos 3hv, né? 3hv. Mas quem é o v? 8πr³ sobre 3. Mais 6r, quem é o v? 8πr³ sobre 3, igual a 0. Bem, o que a gente pode fazer? Eu posso dividir tudo por r². Se você dividir tudo por r², vai ficar assim, ó, h² π. Quando você divide aqui por r², tchau, 3, né? Fica 8πh. E como você dividiu por r², fica só um r. Mais 6 vai embora com 3, fica 2. 2 vezes 8 dá 16. Aí ficou π. E r com r² dá r², mas dividiu por r², ficou r² igual a 0. Se eu dividir tudo por π, fica h² menos 8hr mais 16r² igual a 0. Agora, adivinha, moçada, o que é isso aqui? Um trinômio quadrado perfeito. Nada mais é que o desenvolvimento de h menos 4r². Confira, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Com isso, você conclui que o h tem que ser 4r. Por quê? Quando é que uma potência é nula? Uma potência vai ser nula quando a base for nula. E para h menos 4r ser 0, o h tem que ser 4r, né? 4r menos 4r dá 0. Então, esta é a altura solicitada, né? Ele pediu a altura do cone. A altura do cone que tem volume mínimo é exatamente 4r, ok? Espero aí que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, volta o vídeo, né? Bons estudos, sempre um prazer. Se inscrevam, compartilhem, ativem as notificações, tá? Fiquem bem e até o próximo vídeo. Valeu!